Acorde. Você está num campo de batalha. E o inimigo não está lá fora. Ele vive dentro da sua mente. Ele sussurra que você não pode, que você não é digno, que você nasceu para obedecer, não para comandar. Ele veste a máscara da dúvida, se alimenta da sua insegurança e se fortalece cada vez que você diz depois, talvez ou não sei como. Mas ouça bem, ninguém nasceu para rastejar. Ninguém veio ao mundo com uma etiqueta de fracasso colada na alma. Você foi moldado, condicionado, programado como um servo. Alimentado com migalhas mentais enquanto acredita que isso é tudo o que existe. Você está preso em uma cela construída com palavras suaves, rotinas mornas, objetivos rasos. E a chave? A chave sempre esteve na sua cabeça. Reis não pedem permissão. Reis não mendigam aprovação. Eles criam territórios com visão, constroem impérios com disciplina e protegem sua mente como um trono sagrado. O que te impede não é a falta de oportunidade, é a falta de identidade. Você pensa como um servo porque te ensinaram a temer o peso da responsabilidade. Porque é mais fácil se esconder atrás de desculpas do que enfrentar o próprio poder. Porque dizer, não sou capaz, exige menos esforço do que provar que é. Mas a verdade é que ou você domina a sua mente, ou é dominado por ela. O mundo não se curva diante dos fracos de espírito. Ele testa, desafia, empurra. Ele quer saber se você está disposto a sangrar pelo que acredita. E a maioria não está. A maioria vive com medo de parecer arrogante, enquanto os verdadeiramente poderosos constroem em silêncio. A maioria sonha com riqueza, mas ainda tem vergonha de falar sobre dinheiro. A maioria espera que um dia as coisas melhorem, mas se recusa a melhorar a si mesmo. Pense como um rei, ou morra como um escravo, porque mentalidade é o código-fonte da realidade. Se a sua mente está programada para escassez, você pode trabalhar 16 horas por dia, continuará quebrado, sabotado, exausto e sem direção. Você não vai vencer só porque trabalha duro. Você vai vencer porque aprendeu a pensar como alguém que já venceu. Você vai vencer porque sua mente já vive no castelo, enquanto seu corpo ainda caminha pela lama. A mente milionária não começa com dinheiro, começa com crença. E não. Estou falando daquela crença frágil, que se desfaz no primeiro não que você recebe. Estou falando de uma convicção inabalável, uma visão tão clara que você conseguiria desenhá-la com os olhos fechados. Um compromisso tão profundo que você preferiria morrer tentando do que viver se traindo. Veja bem, os servos esperam, os reis decidem, os servos duvidam, os reis criam, os servos se comparam, os reis lideram. E você? Em qual trono mental você tem sentado? A riqueza que você busca não está escondida num cofre. Ela está escondida atrás das suas desculpas. Ela está do outro lado da sua covardia mental. Enquanto você estiver tentando não errar, os verdadeiros conquistadores estão errando em velocidade, ajustando, recalculando e avançando com o coração em chamas. Você quer vencer? Então pare de agir como se o mundo te devesse algo. O mundo não deve. O mundo entrega. Mas só entrega para quem exige, conquista e sustenta. É preciso visão. Não aquela visão poética de quero uma vida melhor, mas uma visão cirúrgica, estratégica, quase militar. Uma clareza tão brutal que expulsa qualquer distração. Você não pode se dar ao luxo de ser vago. Vaguidade é pobreza. Incerteza é prisão. Veja, reis acordam com propósito. Sabem onde vão. Sabem por quê. Sabem que cada ação é um passo na construção de um império. Já os escravos acordam com o despertador, com a alma pesada, esperando que alguém diga o que fazer. A diferença está na direção. E direção nasce de clareza. Você pode ter o talento, a força, os recursos, mas se não tem um destino claro, continuará andando em círculos dentro da mesma escassez.
Reis não andam em círculos. Eles marcham. Eles avançam. Eles não seguem caminhos. Eles os constroem. E essa clareza exige coragem. Porque ver quem você pode se tornar dói. Dói perceber o quão pequeno você tem vivido. Dói reconhecer que você vem se traindo todos os dias, aceitando pouco, pensando raso, reagindo como vítima. Mas essa dor é santa. Ela é o prenúncio da transformação. Ela é a chama que consome a velha versão e prepara o terreno para o renascimento. Só que a maioria foge. Foge da dor, foge da clareza, foge da responsabilidade. Você quer ser rei? Então encare sua covardia. Encare seu comodismo. Encare sua versão fraca e diga: eu não vou morrer com você. Eu vim para governar, porque quem pensa como rei age diferente. Anda diferente, fala diferente, se alimenta de outras ideias, não desperdiça energia com distrações baratas, não se perde em comparações, não se preocupa com aplausos, se preocupa com legado. E tudo isso começa dentro. A verdadeira guerra é interna. Não é contra o sistema, contra a família, contra a economia. É contra o escravo que vive dentro de você e que você alimenta todos os dias quando se sabota, se diminui e se contenta com pouco. Você quer liberdade? Assuma o trono, mentalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas entenda, o trono não vem com almofadas. Ele vem com responsabilidade, pressão, exposição. É por isso que tão poucos o ocupam. Reis treinam a mente todos os dias. Enquanto o mundo desperdiça horas em distrações, o rei afia seu foco como uma espada. Ele entende que a mente é o ativo mais valioso do império, porque tudo começa nela. A visão, a ação, a persistência, a resiliência, tudo nasce ali. E se a mente está fraca, o império cai. Você pode continuar vivendo como servo, justificando, esperando, culpando. Ou pode decidir, agora, neste exato momento, que sua mentalidade vai mudar. Que você vai reprogramar tudo. Crenças, hábitos, padrões. Que você vai arrancar pela raiz a pobreza mental que te mantém acorrentado. Pense como um rei, ou morra, lentamente como um escravo invisível, que vive, mas nunca viveu de verdade. O que separa um rei de um sonhador? Não é talento, não é sorte, é disciplina. A disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o corpo treme, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer, desista. Disciplina é o cimento do império. Você pode ter a mente mais visionária do planeta, mas sem disciplina tudo desmorona. Sonhos viram pó, planos viram promessas vazias, porque a mente sem ação é apenas ilusão fantasiada de esperança. Reis não vivem de intenção, vivem de execução. Eles não acordam esperando sentir vontade. Eles constroem vontade. Eles têm rituais, têm padrões. Eles moldam seus dias como um escultor molda uma estátua, golpe após golpe, repetição após repetição, sem desculpas. O escravo espera a motivação. O rei forja consistência, e isso exige sacrifício. Não. Há como governar o próprio destino sem abrir mão das distrações que escravizam. A mente que busca reinar precisa aprender a dizer não. Não à gratificação imediata. Não às vozes externas. Não aos convites que não levam ao trono. Você quer riqueza? Então pare de gastar como um servo tentando parecer rei. Pare de comprar distrações quando deveria estar investindo em poder. Pare de justificar seus hábitos como se fosse vítima. Você não é. Você é arquiteto ou prisioneiro. Mas sempre será responsável. A disciplina é o ferro que transforma a intenção em ouro. Mas só ela não basta. É preciso agir. Agir em alta velocidade. Agir em meio ao medo. Agir quando tudo ainda está escuro. Porque o império não se constrói.
apenas com visão e disciplina. Ele nasce da ação inabalável. A mente do rei não espera condições perfeitas. Ela cria condições. A maioria trava porque quer garantias. Quer mapa, fórmula, certeza. Mas a verdade é brutal. O sucesso não é um lugar, é um movimento. É uma marcha constante. É a soma de 1000 decisões difíceis, feitas em silêncio, longe dos aplausos. Você quer prosperar? Mova-se. Com raiva. Com fé. Com urgência. A ação cura. A ação transforma. A ação revela. É na ação que você descobre sua força real. É no campo de batalha que a realeza se revela. Porque todos querem ser reis no plano. Poucos mantêm o manto. Quando a guerra começa, e a guerra sempre vem. Ela vem disfarçada de fracasso, rejeição, crise, dor. Ela vem testar se sua mente é digna do trono que você deseja ocupar. E a maioria desiste. Ao primeiro não. Ao primeiro tombo. Ao primeiro comentário negativo. Mas o rei levanta com mais fúria. Ele entende que cada golpe é um degrau. Cada queda é uma lição. Ele não coleciona derrotas. Ele transforma todas em munição. Isso é resiliência. Resiliência não é resistir. É crescer sob pressão. É olhar para o caos e encontrar sentido. É pegar a perda e fazer dela poder. É entender que a vida não está contra você. Ela está te forjando. Você não está sendo punido. Está sendo preparado. Cada dor é uma lâmina que afia o seu caráter. Cada não é uma parede que te ensina a escalar. Cada fracasso é uma tatuagem de honra gravada na pele de quem não se rendeu. Reis não fogem da dor. Eles transformam dor em domínio. Mas tudo isso, disciplina, ação, resiliência, só existe quando você tem propósito. Porque sem propósito, até a vitória parece vazia. Sem propósito, até o castelo vira prisão. O verdadeiro rei, não, constrói apenas por status. Ele constrói por missão. Ele tem clareza de por que acorda todos os dias. Por que continua mesmo cansado. Por que ainda luta quando todos já desistiram. E esse propósito não precisa ser bonito aos olhos dos outros. Ele precisa ser verdadeiro para você. Brutalmente verdadeiro. Precisa te fazer chorar, tremer, arder por dentro. É ele que te move quando a mente vacila. É ele que te levanta quando o corpo não aguenta. É ele que te lembra todos os dias. Você não nasceu para viver pequeno. Você nasceu para liderar, para inspirar, para quebrar maldições familiares, para reescrever o seu nome no livro da história, para provar que é possível. Não porque disseram que seria, mas porque você decidiu que seria. E esse propósito te obriga a crescer. Reis nunca estão prontos. Eles estão em expansão constante, aprendendo, observando, absorvendo, adaptando. Eles não se apaixonam pelas próprias ideias, se apaixonam por resultados. Eles não se agarram ao ego, se entregam ao impacto. O rei sabe que tudo pode mudar, e por isso, ele muda antes que o mundo exija. Adaptabilidade é o que separa os que duram dos que desaparecem. Não adianta ser forte hoje se sua mentalidade não evolui amanhã. Não adianta ter disciplina se você não está disposto a atualizar seu código interno. A vida vai testar sua flexibilidade, sua capacidade de aprender, sua humildade para ajustar o curso. E acredite, humildade não é fraqueza, é força absoluta. Porque só os realmente fortes admitem que podem melhorar. Só os verdadeiros reis assumem os próprios erros e transformam cada erro em fundação para o próximo nível. A maioria se ofende com a verdade. O rei se alimenta dela. E no final, o crescimento real não é sobre fazer mais. É sobre ser mais. Ser mais presente, mais consciente, mais ousado, mais intencional. Porque o verdadeiro trono é interno. Ele não é feito de ouro, nem de coroas, nem de títulos. É feito de domínio próprio, de visão inabalável,
de coragem para viver uma vida que ninguém entende, mas que você sente como destino. E se você realmente quer vencer, se você quer riqueza, poder, propósito, se você quer sair da sombra da mediocridade e andar com a postura de quem governa o próprio destino, então pare de rastejar mentalmente. Pense como um rei, ou morra como um escravo. Essa não é uma metáfora, é uma escolha real. É a linha tênue entre viver dominando ou viver dominado, entre construir seu império ou servir eternamente no castelo de outro. Porque todo dia você está treinando sua mente para um dos dois. Quando você acorda e aperta o botão de soneca, você está treinando sua mente para obedecer à preguiça. Quando você deixa que o medo tome decisões por você, você está ensinando sua alma a se encolher. Quando você reclama, se vitimiza, culpa o mundo, você está assinando um contrato invisível com a mediocridade, e cada micro-escolha como essa se acumula, tijolo por tijolo, até que você acorda e percebe que construiu uma cela. Não é o mundo que te prende, é sua mentalidade. A prisão é mental. A escravidão moderna tem aparência confortável. Vem disfarçada de rotina estável, de salário garantido, de opinião social. Mas por dentro, é estagnação, é morte lenta, é sufocamento da sua grandeza. E não importa o quanto você tente se convencer de que está tudo bem, sua alma sabe quando está vivendo aquém do que nasceu para ser. Ela grita, em silêncio, em ansiedade, em frustração, em noites insones em que você se pergunta: era só isso mesmo? E não, não era. Você nasceu para mais, para liderar, para comandar, para criar, para prosperar. Mas não vai acontecer por osmose. Não, vai cair do céu. Você vai ter que se levantar como um rei e tomar posse do que é seu. Com coragem, com clareza e com uma fúria que só os inconformados conhecem. Porque tem algo em você que não nasceu para obedecer. Algo que nunca se encaixou completamente. Uma inquietação que te consome quando está em ambientes pequenos demais para o seu espírito. Essa é sua realeza interior tentando despertar. E quando ela desperta, você para de pedir permissão, para de mendigar validação, para de tentar agradar quem nem sequer acredita em si mesmo. Você simplesmente avança, porque o rei sabe quem é. Ele não precisa que o mundo confirme, ele se confirma na ação, no silêncio, no compromisso, no fogo da consistência. E mais, o rei levanta outros. Ele entende que o verdadeiro poder não é monopolizar, é multiplicar. Você se torna rei, de verdade, quando inspira outros a saírem da escravidão mental. Quando sua vida se torna prova viva de que é possível. Quando seu brilho não cega, mas ilumina caminhos. É isso que o mundo precisa agora. Menos seguidores do medo, mais líderes de consciência. E esse líder é você. Você que caiu e ainda está em pé. Você que ouviu 1000 nãos e ainda tem fé. Você que foi desacreditado, mas decidiu se tornar impossível de ignorar. Você que cansou de sobreviver e quer viver com propósito, com poder, com paz real. Você não está ouvindo isso por acaso. Esse é o chamado. Esse é o despertar. Esse é o momento de tomar o trono, de matar o servo dentro de você. Aquele que se contenta, que posterga, que diz, não é para mim, e deixar nascer o rei. Aquele que diz, se não existe, eu crio. Se caiu, eu levanto. Se não sei, eu aprendo. Mas eu não paro. Você não para. Porque a dor de permanecer pequeno é maior que o medo de crescer. Porque você já provou o gosto da frustração. Agora chegou a hora de provar o sabor da vitória. Não uma vitória fácil. Não uma vitória instantânea. Mas uma vitória conquistada com sangue, suor, silêncio, sacrifício. Uma vitória que ninguém pode tirar. Porque você construiu tijolo por tijolo com suas mãos, sua mente e sua alma. Isso é poder real. E é isso que te espera do outro lado da decisão.
A decisão de pensar como um rei, de agir como um rei, de viver como um rei. Porque no final, ou você governa seus pensamentos, ou será governado por eles. Ou você comanda sua vida, ou viverá cumprindo ordens invisíveis. Ou você se torna o criador da sua realidade, ou será vítima da realidade dos outros. Não há meio termo. Ou você pensa como um rei, ou morre como um escravo. Essas palavras não são poéticas. Elas são um espelho, porque neste exato momento, você está diante de uma bifurcação invisível. E a cada pensamento que você tolera, a cada desculpa que você aceita, a cada hábito que você repete, você está escolhendo reinar ou rastejar. Você não é vítima das circunstâncias. Você é produto das suas decisões mentais. E a boa notícia, a notícia brutalmente poderosa, é que você pode decidir agora. Você pode decidir quebrar o ciclo. Você pode decidir sair da fila dos que apenas esperam. Você pode decidir parar de negociar com a mediocridade. Você pode decidir sair da mente de escassez, de limitação, de dúvida e entrar num novo território. O território dos que comandam, dos que criam, dos que se tornam inabaláveis não porque não sentem medo, mas porque não obedecem a ele. O mundo não precisa de mais gente talentosa com medo. Ele precisa de você, inteiro, feroz, desperto. De você vivendo com tanta intenção que sua existência se torna uma rebelião contra a passividade. De você se movendo com tanto foco que sua própria presença realinha o ambiente. De você crescendo tanto por dentro que nada lá fora te define mais. Essa é a revolução silenciosa dos reis modernos. Eles não impõem, eles inspiram. Eles não nascem prontos, se forjam. Eles não esperam por sorte, criam destino. Você quer riqueza, plenitude, liberdade, domínio? Então queime o script antigo. Desinstale a mentalidade pobre. Rasgue o manual dos servos mentais. E escreva um novo código, um código de clareza, de consistência, de caráter. Porque riqueza real começa por dentro. Ela nasce da decisão de nunca mais voltar à escravidão mental da dúvida. Nunca mais mendigar aprovação. Nunca mais adiar o chamado que arde dentro de você. Você sabe que nasceu para mais. Sempre soube. A dúvida que te assombra não é sobre o mundo. É sobre si mesmo. E chegou a hora de confrontar essa voz. De sufocar esse impostor interno com ações poderosas. Com silêncio produtivo. Com um estilo de vida que grita: eu não vim passar despercebido. Você não veio aqui para apenas sobreviver. Você veio para vencer, para marcar sua geração, para construir algo que vive além do seu nome, para provar que realeza é um estado de consciência, não um título de sangue. E sim, vai doer, vai exigir tudo de você, vai te quebrar e te reconstruir. Vai afastar os fracos, os cínicos, os conformados, mas também vai revelar aliados de verdade, mentores invisíveis, força que você não sabia que tinha. E um dia, quando você olhar para trás, quando tudo estiver diferente, não por mágica, mas por mérito, você vai sorrir. Não por arrogância, mas por honra, porque você não se curvou, você não se vendeu. Você não aceitou viver pequeno quando sabia que nasceu para reinar. E então, nesse dia, você entenderá o que sempre esteve claro. Você nunca foi comum. Você apenas estava adormecido. Mas agora, você acordou. E reis despertos não pedem licença, eles entram. Eles comandam, eles transformam. Pense como um rei, ou morra como um escravo. A escolha é sua, hoje, agora, sempre foi.